E olha, eu quero conversar com a Talia Waxman, que é israelense, mora em Jerusalém, só que atualmente ela está no Rio de Janeiro. Talia, só para saber se eu mencionei o seu nome e o seu sobrenome correto primeiramente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O sobrenome é Waxman, mas é normal. Então, Talia Waxman, é um prazer recebê-la aqui no 3 em 1. Gostaria de saber como está teu coração estando aqui no Brasil, mas pensando provavelmente em Israel. É exatamente isso que você falou, né? Fisicamente eu estou aqui, mas já minha cabeça, meu coração estão lá em Israel. É porque a minha vida é toda lá, né? Então tenho muitos amigos que estão lá. Eu tenho um irmão também que mora lá. Então é o tempo todo tentando acompanhar as notícias, tentando filtrar também um pouco, porque se a gente acompanhar demais, a gente acaba também não conseguindo viver. E eu estou trabalhando, eu trabalho de home office, então continuo trabalhando daqui, tenho 2 filhos pequenos. Então é tentando conciliar a vida, dando algum tipo de normalidade para esse período tão conturbado que a gente está vivendo. Talia, o que te mobilizou a buscar a ajuda do Brasil para a repatriação, mesmo tendo toda a vida em Israel? Principalmente o fato de eu ter 2 filhos pequenos. O meu apartamento, ele não tem o quarto de segurança dentro do apartamento. O meu quarto de segurança, né, do prédio, no caso, ele fica no subsolo do meu prédio e eu moro no último andar. Então, toda vez que tinha sirene, eu tinha que descer 5 andares sozinha com 2 crianças e ficar nesse sobe e desce com as crianças é realmente muito estressante. Então, acho que psicologicamente e emocionalmente falando, para mim, estava muito pesado. Talia, a Elaine Keller, nossa comentarista, quer te fazer uma pergunta. Por favor, Elaine. Boa tarde, Talia. Queria saber a idade dos seus filhos e como é que eles estão enfrentando essa nova realidade de ter que sair do seu país de origem para vir ao Brasil, e se eles estão acompanhando, se você está filtrando, como é que você está lidando com essa situação de guerra para as crianças? Boa tarde. Eu tenho um filho de 2 anos e outro de 5 anos. O de 2 anos, ele acaba meio que não entendendo muito, né? Ele, quando a gente ainda estava lá, e até que às vezes quando ele ouve a sirene, ele fala que está tendo will. O mais velho, eu expliquei para ele o suficiente para ele conseguir saber, né, dar a importância que deveria ser dada para o momento da sirene, que a gente tinha, né, que sair de casa, não precisava correr, mas tinha que sair de uma certa forma rápido, descer as escadas, enfim. Então eu expliquei para ele o básico dentro do entendimento que é possível para uma criança de 5 anos, né, ter. Mas eu vejo que, mesmo que a gente estava em Jerusalém, que não era uma cidade tão afetada, digamos assim, que isso sim afetou ele. Esses dias, né, teve aqui, né, a final, que o Fluminense foi campeão, enfim, e começaram a ter fogos. O meu filho me perguntou se ia tocar sirene. Nossa. Então, naquele momento, eu tive ainda mais certeza de que eu fiz a escolha certa em vir para o Brasil. Nossa, Talia, esse seu relato é muito sensível, puxa vida. E eu quero entender de você se você tem pessoas que se alistaram, pessoas que são reservistas, amigos ou parentes que estão no fronte em Israel, e o que você poderia contar sobre essas pessoas. Tem muitas pessoas que foram, sim, convocadas, né? O meu chefe, por exemplo, no mesmo dia que começaram os ataques, né, no dia 7 de outubro, nesse mesmo dia ele foi convocado. E desde então ele conseguiu se comunicar bem pouco com a gente, porque os soldados, quando eles são, né, convocados assim, eles têm a comunicação um tanto quanto restrita. E, obviamente, quando ele pode se comunicar, ele vai se comunicar com a família dele, não com o trabalho. Mas desde o primeiro dia da guerra, o meu chefe foi convocado e segue lá. E tem outros amigos também que eu sei que estão convocados, e tem um em específico que ele está realmente no front, está na parte mesmo de entrar em Gaza e tudo mais. Então é uma situação muito delicada, porque a gente fica no nervosismo por todas as pessoas que a gente conhece, até pelas pessoas que a gente não conhece. Toda vez que vem, né, as notícias de mais 10 soldados foram mortos, mais não sei quantos soldados foram mortos, é uma coisa que realmente para a gente é muito impactante, a gente sente muito. Acho que o povo de Israel como um todo é um povo muito unido, então cada vida que a gente perde, a gente sente muito.
Então, a gente sente das pessoas que a gente não conhece e a gente tem também muitas pessoas que a gente conhece que estão ali. Agora, Thalia, eu queria saber de você como que foi o dia ali em que o grupo terrorista entrou no país. Como que estava a situação da sua família, da sua questão familiar ali, né, da sua composição familiar, e como que foram as movimentações para que você deixasse o país, a decisão de que parte da sua família permanecesse lá, como que foi diante de pouquíssimo tempo para se definir algo e diante de um risco e de uma escalada do conflito tão intensa em pouquíssimo tempo? No dia mesmo, né, que os terroristas invadiram Israel, foi o Shabat, né, foi o sábado, que é um dia religiosamente falando muito importante para gente, e eu cumpro, né, essa parte da religião, então eu estava com meu celular desligado, tudo desligado, eu estava deitada ainda, meus filhos estavam brincando, eu estava deitada, quando eu ouvi a sirene eu dei um pulo, só peguei as crianças e saí de casa e desci, e aí fui tentar ver com os meus vizinhos o que estava acontecendo. E aí que eu fui entender um pouquinho, né, o que estava acontecendo, mas eu continuei com o meu celular desligado até o término, né, do dia, e quando eu liguei o telefone tinha 1 milhão de mensagens de todas as pessoas no Brasil, né, família, amigos, pessoas de grupos de WhatsApp que nem eram muito amigos meus, mas que viram na televisão e perguntando: cadê a Thalia, cadê você, da notícia, tá tudo bem? E foi bem estressante, assim, porque nesse dia mesmo que tudo aconteceu, foi o dia que tiveram muitas sirenes, mesmo em Jerusalém, que é um pouco mais afastado, né, como eu falei, mas mesmo em Jerusalém a gente teve, acho que foram umas 7 sirenes ao longo do dia. Então eu passei o dia subindo e descendo as escadas com os meus 2 filhos. E nesse primeiro momento eu ainda não estava nesse intuito de sair, né? Eu estava ainda achando que eu ia ficar e ia ver o que ia acontecer, os desdobramentos, enfim. Depois de alguns dias, acho que depois de uns 2, 3 dias, foi quando... E aí, né, durante esses 2, 3 dias, né? Parece que passou 2 meses, porque ficou todo mundo perguntando: e aí, você vem? Você vai pegar? Porque já tinha, né? A FAB, eu acho que no mesmo dia, no dia seguinte, já tinha anunciado os voos. Então, já estava todo mundo perguntando se eu ia vir. Eu falei que não ia vir. Eu tenho uma página no Instagram também, que eu falo muito sobre Israel, sobre o judaísmo, e daí também os seguidores perguntando se eu ia pegar o voo da FAB ou se eu ia ficar lá, todo mundo sabe que eu sou sozinha com as crianças, enfim. Então, depois de uns 2, 3 dias que eu comecei a ver mais as notícias e ver os vídeos das coisas que aconteceram, e quando eu comecei a ver mais as coisas sobre as crianças que foram sequestradas, e enfim, acho que foi aí quando eu comecei a ver mais as coisas das crianças que me impactou mais, e eu tomei a decisão num dia específico, que eu lembro que eu abri o meu Instagram e apareceu um vídeo de um menininho específico que foi sequestrado pelo Hamas. E o meu filho mais novo, quando ele viu esse vídeo, ele falou: olha, o Binyamin. Binyamin é o nome do meu filho mais velho. E é porque era um menino mais ou menos da mesma idade que o meu filho, o mesmo corte de cabelo, também lourinho igual o meu filho. E aí, quando o meu mais novo falou que aquele era o irmão dele, aquilo ali, para mim, acabou comigo de uma forma que eu não tinha mais como lidar com aquela situação. E foi quando eu entrei no site, preenchi o formulário e tomei a decisão de realmente pegar um desses voos da FAB e voltar para o Brasil temporariamente. Thalia, você ainda recebe muitos alertas pelo celular? Sim, eu continuo com o aplicativo, né? E são muitos alertas todos os dias. Não teve um dia que parou de ter alerta de foguetes sendo lançados contra Israel. Não teve nenhum dia, nenhum. A Elaine Keller tem mais uma pergunta para você. Bom, primeiro, o meu apoio como mãe, ouvindo seus relatos, a gente fica bastante emocionada. E eu imagino que com esse futuro incerto, você precisa decidir coisas básicas, principalmente da rotina dos filhos. Como é que fica essa questão de escola? Você não deve ter a mínima noção quando volta, e aí como é que fica essa questão da rotina das crianças, escola? Dá para pensar nisso ou você ainda nem teve cabeça de pensar sobre isso? Olha, eu já parei para pensar nisso, é porque aqui no Brasil agora está no final do ano, né? Mas em Israel o ano acabou de começar, né? O ano começou em setembro, mas setembro é um mês que tem um monte de feriados religiosos também, então o ano realmente começou agora em outubro, e aí parou de novo por conta disso tudo. Então, por um lado, eu estou mais ou menos tranquila porque o ano acabou de começar, então se a gente voltar daqui
a um mês, não sei, ainda está muito no começo. Por outro, a gente não faz ideia de se isso vai durar um mês ou 3, ou enfim, nem gosto de pensar se isso vai durar muito tempo ainda. Então, o que eu fiz é, com o meu mais velho, eu estou imprimindo coisas em casa mesmo para ele ir fazendo, para ele poder de alguma forma estudar o mínimo, digamos assim. O pequeno, a gente fica mais, deixa ele brincar, bota coisa para desenhar, para pintar, mas eu já estou tentando de alguma forma pensar o que eu vou fazer se realmente a gente tiver que ficar um período maior, né? Porque é uma possibilidade que eu não queria ter que pensar sobre, mas que a gente na prática acaba tendo que pensar. Thalia, eu agradeço muito a tua entrevista aqui para o 3 em 1. Digo que o espaço está sempre aberto e que você pode encontrar aqui também um local acolhedor para você conversar e contar a situação. Espero que a gente possa conversar em outro cenário aí também para você e para sua família. Obrigada. Até a próxima.